Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a limpeza emocional em velocidade máxima, tá? Então, atingir o seu objetivo em maior velocidade. O resultado vem mais rápido com as dicas que eu vou sugerir nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação do vídeo. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com a ferramenta limpeza emocional e EFT, somente com essa ferramenta. Para mim, ela é tudo que resolve, sabe? O Emotional Freedom Techniques. Ela tem o objetivo, o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos, que nós guardamos ao longo da nossa experiência de vida. E essas emoções que nós reprimimos, elas ficam no nosso corpo, no nosso campo, as memórias no nosso inconsciente. E essas emoções, por serem invisíveis, elas criam o caos na nossa vida. Só que a gente não se dá conta nisso. A gente só consegue perceber o que eu estou falando, a veracidade do que eu estou dizendo, é por sentimento, pelo sentimento e pelo resultado da sua vida, né, que você vai ter. E porque é invisível, as emoções são invisíveis, tá? Mas eu passei por 5 anos de limpeza emocional, então eu estou entregando isso e o que eu posso dizer é isso mesmo. Você vai ficar em paz com todas as experiências negativas que você viveu, em paz com você, com a situação e com as pessoas envolvidas na história que você, na situação de dor que você limpar, tá bom? Você vai dar a ela o perdão natural, tá bom? Então, ó, em 5 minutos, essa ferramenta, ela precisa de uma cena de dor que você viveu. Traga essa cena na mente, olha essa cena e aí você vai avaliar a cena e as emoções do corpo. Você vai sempre se refazer essas mesmas perguntas a cada 3 rodadas. Você tem que se fazer essas mesmas perguntas. Em 1 hora você consegue terminar. Você pode entregar essa situação. Se você não conseguir fazer sozinho, entregue para o terapeuta, tá? Capacitado, ele vai te ajudar. E aí você vai olhar a cena, voltando ao passo a passo, você vai avaliar a cena na mente, tá? As perguntas são: você tem que observar se você está dentro da cena ou fora da cena. Quanto mais dentro da cena, quanto mais colorida tiver a cena, é porque contém nela uma carga emocional negativa, tá? Então, a cena de dor que você viveu no passado, você tem que observar se você está dentro ou fora ou se ela estiver muito colorida. As emoções do corpo, você tem que observar quando você contar a história para você mesma, você tem que observar o que você sente no corpo, tá? Então, primeiro, você tem que observar qual é o nome da emoção que você sente no corpo. Ódio, raiva, rancor, é, por melhor que seja, desgosto, é, irritação, ira, pena, dó, inveja, seja o que for, qual a emoção que você sentir, ansiedade, dê um nome a essa emoção. Aí, né, em cima dessa emoção, você precisa graduar ela, a intensidade dessa emoção, de 0 a 10. Essa graduação, a avaliação da graduação, ela tem que ser refeita a cada 3 rodadas. Para quê? Para saber se você zerou a cena mesmo, tá? Você vai limpar a cena mesmo. Você vai ficar em paz, mas a hora que você gradua, você consegue mensurar mais ou menos, tá? Aonde você está no processo. Então, o nome da emoção, graduado de 0 a 10, e aonde está a emoção no corpo, tá? Então, ela é uma energia, então ela sempre, ela modifica, a cada 3 rodadas, ela modifica. Então, às vezes ela fica um nó na garganta, um aperto no peito, uma dor, um frio nas costas, frio nos pés, soluço, ansiedade, dor de cabeça, ânsia de vômito, vontade de chorar. Se desencadear choro, você pare a história que você estiver contando na cena e fique só na emoção, tá? Fique tocando nos pontos até que o choro se estanque, ele diminua a intensidade do choro, aí você volte para a limpeza emocional que você tem. É uma memória de dor que você tem guardado, você vai limpar essa memória de dor, tá? Aí você avaliou essa cena, aí você vai para a frase de preparação. A frase de preparação é assim, a primeira parte você vai ser é construída por você mesma. A segunda parte dessa frase de preparação, ela é uma frase, é uma repetição, tá? De perdão e aceitação. Por exemplo, mesmo que eu estivesse com 5 anos lá no meu quarto, eu estava vendo meu pai chegando bêbado, brigando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando que eu estava com 5 anos lá no meu quarto
e eu estava triste ouvindo meu pai brigar com a minha mãe. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo com 5 anos, eu estava ouvindo meu pai brigar com a minha mãe ficar irritada com meu pai. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer 3 vezes essa frase de preparação, como eu disse, contando a sua versão da cena que você está trabalhando e a segunda parte de perdão e aceitação. Esse perdão e aceitação, ele é bom porque ele te ajuda a limpar essa cena com mais leveza, suaviza muito. O perdão, quando você se perdoa e aceita, fica mais fácil você limpar e falar de toda a experiência de dor que você viveu, tá? Então, sinta esse perdão e aceitação, tá? Terminou a frase de preparação, você vai olhar para a cena e contar do começo ao fim o que aconteceu naquele dia e ficar naquela parte que te causa maior dor. Então, eu estava lá no quarto, de repente eu ouvi os gritos na sala, eu tinha só 5 anos, eu estava brincando no meu quarto, e aí meu pai chegou. Esses são os pontos, tá? Que tem que tocar. Então, vamos lá, no topo da cabeça, começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. São esses os pontos. Aí você vai contar do começo ao fim a história, ou aquela parte da cena que você está vendo que te causou um impacto emocional muito grande, tá? Então, seja a forma que a pessoa está te olhando, ou ela verbalizou uma palavra, uma frase, ou um gesto de uma mão, um movimento de mão que de violência física ou verbal veio te bater, ou a dor que você sentiu, seja o que for que você estiver vendo nessa cena, você vai tocar nos pontos e falar aquilo que estiver doendo. Tá? Então, fale tudo, abra essa história para você. Essa cena, para ser muito bem limpa, ela tem que ser falada nos seus mínimos detalhes. Tá? Então, o ambiente que você estava, a tonalidade da voz, o timbre da voz, tem música, tem cheiro, tem cor, tem algum movimento, tem alguma situação que você guardou, então o que você acha, tudo o que o outro pensa de você, o que você pensa do outro, aí você joga tudo no ventilador, tá? Aí você abre tudo, é limpeza. A limpeza é aquilo que você vem guardando, a mágoa, lá no seu inconsciente. E é isso que cria o caos na sua vida, tá? São emoções negativas reprimidas. Isso são emoções negativas reprimidas. E elas estão no nosso corpo. A hora que você fala disso e toca nos pontos, vai se abrindo dentro de você, no seu inconsciente, é invisível. Em algum nível isso é visível, mas aqui no mundo da forma é invisível, tá? E aí você vai tocando e aí ela vai se abrindo. E aí o final da limpeza emocional, qual é? O final da limpeza emocional, você vai estar distanciado da cena. Você vai olhar assim como se fosse de fora, se estivesse contando assim para você. Ela vai estar desbotada, sem cor, cinza. Você vai dar à pessoa o perdão natural. Quando você for contar essa cena para você mesmo, você vai sentir paz. Ou seja, você vai perdoar a situação que você viveu, você vai se perdoar e você vai dar o perdão natural a outra pessoa. O perdão, ele não é algo esforçado, ele virá naturalmente. Por que virá naturalmente? Porque a hora que você tira a carga emocional negativa, a memória de mágoa, de tristeza, ranço, dor, que você estiver sentindo ali na hora, ela foi purificada, ela foi transmutada. Então, aquela memória, ela vai modificar na sua cena, ela vai perder a cor e aí você vai ficar em paz quando você contar para você mesma ou para o terapeuta. E aí, a hora que você for contar, ficar em paz, é porque você deu perdão natural a si mesmo, a outra pessoa e a cena que você viveu, por pior que seja, tá? E aí as coisas vão fluir naturalmente, porque não tem mais aquela memória de dor. Essas memórias de dor que nós guardamos, elas atraem uma série de situações que eu já fiz vários vídeos falando sobre essas emoções que nós reprimimos, tem vários vídeos falando sobre isso e um deles são pensamentos negativos. Os pensamentos negativos podem ser dos mais variados, principalmente que não acreditar naquilo que eu estou falando, tá? São pensamentos de defesa e medo, tá? Então,
Procure estudar mais, se aprofunde mais, pegue um caderno e se aprofunde mais sobre a limpeza emocional, outros canais, outros depoimentos, pessoas. O criador dessa ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, é o Gary Craig. Ele já se foi, ele foi esse ano mesmo, mas tem um site dele, tem do Ho Oponopono também, que eu vou abrir sobre o Ho Oponopono nesse vídeo, e eu já vou emendando isso, abrindo o tema desse vídeo. E daí já emendo o assunto que eu vou entregar para vocês. Sua limpeza emocional em velocidade máxima. O que que é? Eu comecei falando sobre o caos que acontece na nossa vida quando nós guardamos essas emoções, quando nós reprimimos as nossas emoções. Quando eu digo para você que eu já fiz vários vídeos falando, é só pesquisar, o que que acontece com a gente quando a gente passa a situação? A gente tem a ilusão de que passou a situação e está tudo certo, fica uma dor, fica uma mágoa, mas vida que segue. Só que não. A nossa visão de mundo, a nossa percepção vai mudando gradualmente e para pior. Essa tristeza de dor, essa tristeza que nós temos no nosso campo, o que que é? É só você falar da cena de dor que você viveu. A hora que você sentir um desconforto, uma tristeza grande, é porque tem emoção negativa em cima dela. E essa emoção é que cria o caos na nossa vida. Eu sei porque eu passei por isso, experimentei, e é isso mesmo. E essas emoções atraem situações e pessoas por ressonância. Semelhante atrai semelhante, é uma lei interna, lei da ressonância, tá? Então, essa mágoa, ela vai ressoar com a mágoa de uma situação de alguma pessoa ou com alguma situação, e aí você vai experimentar isso. Tudo isso que eu estou falando é inconsciente, tá? É inconsciente. É só você observar a sua vida agora, fazer a limpeza emocional de uma cena ou outra, para você observar que não vai acontecer mais. E aí, o que que eu quero dizer nesse vídeo? Em velocidade máxima. Esse vídeo é mais voltado a experiências de densas, de assédio, abuso, estupros. São situações de dor muito profundas, são mágoas guardadas muito profundas. E essas mágoas criam um caos na nossa vida. Só que a gente não se dá conta. Por que a gente não se dá conta? Porque todo mundo guarda e acontece na vida de todo mundo, e aí você, vida que segue. Você não acha, tem muita gente que vai no psicólogo, vai no terapeuta, porque começa a vir um monte de pensamento negativo, uma visão distorcida do mundo. É isso que eu estou te falando, cria o caos na nossa vida, tá? E a limpeza emocional dessas experiências de dor vai te aliviar muito, porque o seu corpo vai ser o primeiro a receber o benefício da cura, você vai ficar mais leve quando você limpar essas emoções, não virão mais pensamentos negativos, a sua visão de mundo vai melhorar bastante, ou seja, você vai ficar uma pessoa mais positiva, mais alegre, mais feliz. Eu passei por experiência, por essa limpeza por 5 anos. Então, eu encontrei no meu campo experiências que eu não lembrava mais de assédio, de abuso, de rejeição, de abandono, de traição, de bullying, de tudo quanto é jeito eu já vivi. Eu encontrei até a adolescência, tá? Então, antes, por ressonância, eu era atraída por algumas situações. Hoje já não, tá? Algumas pessoas e situações eu parecia que eu me atraía, assim, sabe? E aí eu ia, acontecia alguma coisa ruim, negativa, e hoje já não, tá? Hoje eu já tenho mais a consciência. O livro do Eckhart Tolle, que é um livro que eu recomendo sempre nos vídeos, ele fala isso, tá? Ele fala muito isso, sobre essas emoções que nós reprimimos. E aí você vai ficar o quê? No agora. Quando você limpa as emoções negativas, você solta o passado na sua mente, você não se preocupa mais com o futuro, você fica no agora, e aí você fica mais presente, você fica mais consciente, você fica mais feliz. O agora é a consciência mais verdadeira. Você vai estar mais próximo à verdade absoluta, quando a sua mente fica no agora, você fica no presente, vivendo tudo o que está acontecendo no agora, tá? Então, vamos lá. A limpeza emocional em velocidade máxima. Essa velocidade máxima, eu lembro que eu vi uma indicação de um rapaz que faz vídeos do Ho Oponopono.
Eu vi ele falando, mas deixei passar. E aí, nas minhas limpezas emocionais com o EFT, eu coloquei o Ho Oponopono junto. E aí eu pude observar que a nossa limpeza, ela termina muito mais rápido. A situação de dor, ela finaliza mais rápido, tá? Então, por pior que seja a situação que você tenha vivido, de rejeição, de abandono, uma briga com os pais, uma frase que tua mãe falou, teu pai falou, uma situação, seu pai abandono, seu pai deixou sua família, sua separação, né? Sua casa, e você ficou com a mágoa, tudo que te deixa magoado, triste, a hora que você lembra, a hora que você, por menor que seja, você pode fazer essa experiência. Pega essa cena de dor e aí você vai juntar a ferramenta EFT, você trabalha ela, mais o Ho Oponopono, tá? O que que é o Ho Oponopono? O Ho Oponopono é aquelas palavras de purificação. Eu coloquei na descrição as palavras do Ho Oponopono. E com relação às palavras do Ho Oponopono, são palavras de purificação. Estudando mais sobre o Ho Oponopono, o professor Raulin, doutor Raulin, ele falava assim: você não precisa falar as 4 frases. Uma frase que você falar sozinha, assim, aleatório, já vai purificando as suas experiências negativas, tá? Uma palavra só para não. Mas como era, eu queria terminar logo minha limpeza emocional, era a situação muito desagradável, muito desconfortável, muita emoção negativa que a gente se conecta. Eu queria terminar mais rápido. Eu comprei o livro do Joy Vitale, comprei o livro, e ele geriu algumas palavras também que ele incluiu no livro. E nessas palavras que ele incluiu no livro, eu coloquei aqui na descrição. Então, as palavras são: tem a tradicional, que é sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E ele incluiu mais algumas e eu juntei tudo. Eu fiz uma junção dessas palavras. Eu queria terminar logo a minha limpeza. A dor era muito desagradável, muito desconfortável, tá? E tocando nos pontos, tá? Eu te amo, obrigada. Água azul solar, por favor, me perdoe, sinto muito. Aí ele colocou refeição de milho azul, morangos, mirtilos, gotas de orvalho e purifica. E aí eu coloquei na descrição tudo junto, porque eu queria terminar logo a limpeza para experimentar em mim, entende? Então, tocando nos pontos, eu falava: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Eu te amo, obrigada, água azul solar, por favor, me perdoe, sinto muito, refeição de milho azul, morangos e mirtilos, gotas de orvalho, entende? Então, olhando para a cena, eu ficava falando e tocando nesses pontos. Muitas das vezes não precisa nem olhar na cena. A dor que você estiver sentindo quando você fala de uma situação que você viveu. Vai tocando nos pontos e essas palavras, juntamente com o EFT tocando nos pontos, a limpeza termina muito mais rápido. O tempo de 1 hora, que eu sempre falo, que a gente consegue fazer uma limpeza emocional, ela pode cair num tempo muito mais rápido, tá? A minha experiência de gente de dor, ela começou na infância, na hora que eu fui nascer. Então, o braço saiu. Então, o trauma ali, começou ali, que eu voltei várias vezes nessa cena, e depois dos 3 meses, abuso, assédio, nananana, até a adolescência, então, ficou muito denso o meu campo. Então, você que teve uma infância, um nascimento tranquilo, talvez não tenha tanta densidade assim no seu campo. Não precise tantas palavras assim, tá? Só verbalizar as 4 palavras. Mas é uma sugestão do vídeo. Caso as pessoas que tenham passado por estupros, por assédios muito intensos, abuso, violência física, machucou muito, foi muito violentado várias vezes, várias experiências de dor, separação, dolorida. Então, são emoções que foram guardadas, reprimidas, e que desencadeia muita dor, muita emoção triste. Então, essas palavras, juntamente com a limpeza, com o EFT, vai te ajudar a purificar isso. Você vai ficar mais leve, mais em paz. Quando você utilizar as 2 ferramentas e falar dessa situação traumática que você viveu. Eu digo isso porque eu experimentei em mim e eu posso entregar isso com você, entende? É só você fazer a experiência. Abre a situação. Se você no começo falar: eu não consigo falar dessa dor, é uma memória muito dolorida,
Comece só pensando nela e tocando nos pontos. Comece a pensar nela. Aí você vai verbalizando essas palavras e vai tocando nos pontos. A cena, a sua mente, ela vai se abrindo cada vez mais. Aí a dor vai vindo, a dor vai vindo. Se desencadear o choro, ou ânsia de vômito, tremedeira, seja o que for, porque está reprimido por muito tempo, você guardou por muito tempo dentro de você, vai falando as palavras. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Eu te amo, obrigada. Mesmo chorando, porque eu já fiz isso. Mesmo lembrando de uma situação de dor, chorando, tocando nos pontos e falando essas palavras. Gente, essas duas ferramentas, tanto a EFT quanto o Ho'oponopono, não tem nenhuma religião por trás, tá? Não tem nenhum vínculo de seita, nenhum vínculo de religião e nem magia. A Ho'oponopono, ela veio lá do Havaí, tá? O Dr. Raulin, ele tem toda a história, pode pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar toda a informação sobre o Ho'oponopono. É muito bonito saber sobre o Ho'oponopono, tá? E tem resultados eficazes. E juntamente com a ferramenta EFT, que é muito mais rápido, você vai ficar muito mais em paz. Então, não tem, as pessoas têm medo com essa ferramenta de encontrar, de ser de uma seita, de uma religião ou de uma magia, e vai sentir uma emoção negativa, vai ter um pensamento negativo e vai acreditar que é por causa da ferramenta ou por causa do Ho'oponopono. Não, não. A emoção negativa que você sente, o pensamento negativo que você tem, ou uma voz que você escuta, porque as energias às vezes ressoam uma voz assim, entende? São memórias guardadas no seu campo, são só memórias guardadas, reprimidas. Vem de você mesmo. A emoção negativa, o pensamento negativo ou uma voz negativa que ressoa na hora da limpeza é do seu campo, é da sua experiência que você está guardando, reprimindo muito tempo. E não da ferramenta. A ferramenta não tem nada com isso, não tem nada, ela é limpa. Ela é limpa. Experimente pegar uma cena de amor. Eu costumo falar, o meu slogan é: só o amor é real. Tudo é dissolvido. Então, toda emoção que você tem reprimida de culpa, raiva, medo, tudo dissolve, transmuta, purifica. A palavra correta que o Ho'oponopono utiliza é purificação. A, Se você for fazer a experiência de uma situação de amor que você viveu, você vai ver que não vai ouvir mais nada, não vai ter um desconforto negativo. Porque a nossa real natureza é harmonia, é paz, é a consciência do agora. Essa é a nossa verdade absoluta. Por isso que eu indico os livros, porque eles vão confirmar aquilo que eu estou falando para você nesses vídeos, estou entregando, e a minha experiência também por 5 anos de limpeza, todos os dias. Então, os dois livros do Eckhart Tolle, ele vai confirmar isso, é um rapaz iluminado. Tem o livro O 100 também, Um Curso em Milagres. Ele tem uma pedagogia própria, ele tem curso próprio, ele tem professores de Deus que ensinam sobre esse livro. Não tem nada a ver com limpeza emocional, nada a ver. Ele tem a pedagogia dele própria, tá? Tem cursos no YouTube, professores de Deus que dão instrução de como ler esse livro. É um livro muito intenso de amor, de harmonia, que vai dizer quem nós somos de verdade, entende? Por natureza. E aí ele vai te ajudar também na limpeza emocional. Esses dois livros eu sempre recomendo nos vídeos, tá? Porque não tem nenhum vínculo de religião, magia, seita, nada, nada. A única coisa que você vai encontrar desconforto negativo não vem da ferramenta, não vem das duas ferramentas de limpeza que você está fazendo. Vem das nossas emoções que resistem muito em se transmutar, em purificar. As nossas emoções que nós reprimimos, elas demoram, às vezes, elas batem de frente para ser purificada, transmutada. Aí é a hora que você tem que ser insistente, persistente, determinado, paciente consigo mesma para terminar, purificar essa limpeza e limpar. Você está limpando as emoções negativas que vocês têm, que você vem guardando, reprimindo ao longo da sua vida, que está dentro de você e você não se dá conta. A sua vida vai abrir muito mais rápido, as coisas virão muito mais rápido. Experimente,
Experimente só por curiosidade, somente a ferramenta Ho'oponopono. Utiliza uma palavra. Aí vai utilizando a segunda, a terceira. Junte Ho'oponopono com EFT. É um negócio, termina de 1 hora, vai para meia hora. E o que que você vai sentir no final da limpeza emocional? Aquilo que nós somos de verdade. A consciência do agora. A paz. A harmonia. A conexão com o todo. Com a fonte, que tudo que nós somos. Os nossos pensamentos, a hora que a gente limpa essas emoções negativas, os nossos pensamentos serão mais positivos, mais em paz. Você vai parar de julgar, de condenar. Todo julgamento, crítica, condenação, pesada, tá? Ela vem o alimento dela vem das nossas experiências lá que nós reprimimos. E as pessoas em nossa volta, elas por ressonância, né? Elas vêm para nós, somos atraídos por ressonância, semelhante às pessoas também em situações. Elas vêm contando as experiências negativas. Então, essas emoções negativas, se você não limpa, se você não purifica, elas se alimentam, elas se fortalecem. Sabe aquele momentinho gostoso de fofoca? Sabe quando você senta com alguém que é fofocar de alguém? Eu sei porque eu já fiz isso muito. Quer descer além em alguém, ou de uma situação, ou de alguma pessoa. Então, é porque a nossa emoção negativa que está no nosso campo, ela quer se fortalecer. Ela quer emoção negativa. Ela quer se fortalecer. Ela quer ficar ali no nosso campo. Ela se alimenta por causa de fofocas, de julgamentos, de crítica, de ódio, de raiva. Se você se irritou com alguém, se você se compara, se você se menospreza, se você não fala aquilo que você está pensando de verdade, você reprime as suas emoções. Tudo que é negativo vem para o seu campo. E aí, essas emoções negativas, você tem que ter uma paciência para ir limpando todos os dias, e transmutando ela, purificando ela. São energias só, são só energias negativas. E elas distorcem a nossa visão de mundo. E o propósito da limpeza, da velocidade máxima, é você ficar em paz com a história que você viveu, com você mesmo e com a pessoa que estava ali dentro da cena que você está trabalhando. Tá? Aí você vai ficar mais em paz, mais alegre. Quando você pegar para fazer uma limpeza emocional, não só dos traumas intensos, de dor, de mágoa, pesados, de abuso, assédio, estupros, ou outras, porque a situação de dor ela nunca vem sozinha, sempre tem uma raiz aí, tá? Quando você limpa por 1 ano, 2 anos, você vai ver que a sua vida vai se abrindo cada vez mais. As suas questões financeiras, seus relacionamentos, é, elas vão ficando mais sadios, você vai ficando mais presente, mais na agora, mais seguro de você mesmo. O seu amor próprio, não é amor próprio, você vai se alinhando com o todo, você vai sentindo a compaixão. Quando você sentir dentro de você, porque você limpou as emoções negativas, a compaixão sentir dentro de você, que você se conecta com esse lugar de amor. Você é isso. A compaixão, o amor, a alegria e a paz. Quando você se encontrar com isso dentro de você, você vai entregar isso para o outro, para o mundo. Aí os seus assuntos serão assuntos de benevolência, de paz. Você não vai mais carregar aquele ambiente negativo. O Eckhart Tolle, ele fala no livro dele, poluição psíquica. Nós guardamos os traumas, então você não vai mais poluir o ambiente que você frequenta, que você vive, com pensamentos negativos, com histórias negativas, com julgamentos, com críticas. Você vai ficar mais alinhado, mais em paz. E aí você não vai mais condenar. Aí a outra pessoa que não fez a limpeza emocional, você vai entender porque ela está fazendo. Ela está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Todos nós, até eu, você, estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. Aí, quando você fizer muita limpeza emocional, você vai se perdoar. Tem um vídeo de perdão também. Você vai se perdoar mais. Quando você errar, você vai se perdoar mais. E quando você se perdoa mais, você vai perdoar o outro. Você vai entender o outro. E com isso, você vai ficar alinhado e em paz. Os seus pensamentos serão pacíficos. O seu corpo ficará, como eu disse,
ele será o primeiro a receber o benefício da limpeza emocional, e aí você vai ficar mais alinhado, encontrando o seu propósito de vida que você veio fazer aqui. Aí você vai entregar aquilo que você veio entregar. Seja um propósito diferente do que você vem fazendo, ou seja aquilo que você estiver fazendo mesmo. Você vai fazer melhor. Onde quer que você esteja, no posto de gasolina, na padaria, loja de shopping, seja onde quer que você esteja. Só que após as limpezas emocionais, muita coisa muda, tá? Aí a sua frequência vai se elevar. Aí você vai ficar mais presente e aí você vai sintonizar outras pessoas, outras situações, um trabalho que você queira muito. Então você vai conquistar mais aquilo que você gosta muito de fazer, tudo por amor, tá? Tudo na paz. Você vai fazer aquilo que você veio fazer por amor, por paz, tá? Essas emoções negativas, elas atraem pensamentos negativos e fazem escolhas na nossa vida. Então, muitas vezes a gente está fazendo um trabalho que a gente não gosta de fazer. Por isso que eu estou falando. Quando você não gosta do que faz, pode acontecer de você sair desse trabalho, ser demitido, e aí a pessoa, foi a limpeza emocional. Não, é porque você não gostava do que você fazia. E aí você vai sintonizar algo que você gosta, tenha mais prazer. Mas você tem que ser muito determinado. Eu disse que é fácil? Não. Eu disse que nós temos que ser determinados, pacientes e insistentes com a limpeza emocional, tá? Então, como eu disse, muita coisa pode mudar. Então, às vezes a gente limpa uma cena de dor, e aí você termina a cena de dor, você sente um desconforto. É porque existe uma outra cena de dor, tá? A hora que você termina uma cena de dor e fica em paz com aquilo que você fala, mas ainda tem um desconforto, é sinal que tem uma outra cena de dor. E aí tem aquele lixão que eu falo, emocional, que nós estamos guardando. Por isso que eu falei para você, de limpar um mês, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Porque a gente guarda por muito tempo essa cena de dor no nosso campo, tá? Então não é de uma hora para outra. Pode ser, uma pessoa ou outra pode desencadear as coisas, a vida pode se abrir por causa de uma cena. Tudo pode mudar por causa de uma cena, tá? Mas normalmente não é assim. Eu passei por limpeza e limpei todas as situações de dor. Eu encontrei várias situações de dor. Por isso que eu estou indicando, pode pegar abuso, situação de abuso que você viveu, de trauma, de assédio, de rejeição, de estupro, por mais densa que seja. Pega essa cena, se você não der conta de fazer a limpeza sozinho, entregue para o terapeuta, ele vai te ajudar. Você vai chorar muito, você vai resistir, porque é uma dor muito profunda que você vem guardando. Aí a limpeza, essas palavras de purificação com EFT, vai purificando, o seu corpo vai ficando mais em paz. É como se você estivesse liberando aquela energia negativa dentro de você, entende? Aí você vai ficar em paz. O final dela é a paz que você é no agora, tá? Eu quis fazer esse vídeo porque eu passei por isso, eu experimentei e dá um resultado muito eficaz e, e vale a pena, e vale a pena. Quando eu fiz a primeira vez a limpeza emocional em 2020, encontrei essa ferramenta, só o EFT. Eu já sabia que muita coisa ia mudar, eu senti ali. E aí fui mudando, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, não parava mais. E a única coisa que eu sentia era a paz interna, era uma paz interna. E essa é a nossa verdade absoluta, a paz. Essa é a nossa verdade absoluta, no final da limpeza emocional. Não tem religião, não tem magia e não tem seita. O desconforto que você sentir, as vozes negativas que você sentir, que vem dessas emoções, vem da sua experiência de dor, não vem das ferramentas. Não confunda, tá? Porque eu confundi no começo. Por isso que eu estou entregando para vocês. Eu confundi, tá? Eu achava que estava sendo guiada, fiz uma confusão só. Aí, ó, continuei, fui muito determinado, persistente, e hoje eu posso dizer que essa ferramenta não tem nada de seita, nada de magia, nada de religião, vai limpando as suas emoções, e quem resiste a isso, a emoção negativa, são as nossas experiências que nós guardamos lá no campo. Só isso.
Essas palavras de purificação, elas, como eu disse, elas podem ser verbalizadas uma só ou no todo, tá? E você pode falar ela em aonde quer que você esteja. Pode ir para o trabalho, voltar do trabalho, antes de uma reunião, tá? Você pode usar as palavras do Ho'oponopono mais da EFT. Você pode juntar as duas. Aí você vai ficar mais presente, mais no agora, e pronto para liderar uma reunião, entende? Falar com as pessoas. Tudo aquilo, todo pensamento negativo que você tiver, anteceder a situação, entende? Todo pensamento negativo, desconforto, ansiedade que você tem de algo que vai acontecer, limpe isso em você. Aí você vai conseguir liderar, vivenciar essa experiência com mais paz, em paz, tá? Ela é mágica, essa ferramenta é maravilhosa. É limpeza emocional. Você está limpando as emoções que você reprime por causa dos pensamentos negativos que você tem. E as respostas de tudo isso você pode encontrar naquele no livro 100, Um Curso em Milagres. Ele fala tudo. O livro da Eckhart também fala, porque ele também ele cita esse livro no livro dele, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai falando, vai se falando. Tchau, tchau.